É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, atendendo o convite do nosso pastor Valdir, que é nosso amigo, não é isso? Amigos de longa data, não é isso? Porque em 92 a gente fala das datas assim quando tendo um pouco de idade, né? Não tem problema não, né? Isso é bom, que a experiência e é Deus levando a gente bastante mais além. Então, em 92 nós começamos ali no OSA e próximo da nossa casa, e Valdir é líder do evangelismo, então nós podemos fazer várias visitas juntos, subir ao monte aqui várias vezes juntos, não é isso? Então quando eu cheguei aqui, vi Valdir orando, pastor Valdir orando, vi os corinhos, eu realmente relembrei esse momento, e é muito bom estar com vocês aqui. Quero agradecer esse convite, Diva, agradecer a minha esposa que está sempre ali registrando as mensagens. Encontrei algumas pessoas já conhecidas aqui, né? Eles estão conhecendo o nosso obreiro aqui. Amém. É uma bênção estar com vocês aqui. Por favor, abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Deus tem uma mensagem aos nossos corações. Gênesis, capítulo 22. Falar de um homem chamado Abraão, que tem grandes lições para a gente na vida de Abraão. É um homem que tem, a gente aprende muito quando olha a vida de Abraão. As 3 religiões monoteístas sabem quem é Abraão. O islamismo sabe quem é Abraão. O judaísmo sabe quem é Abraão e o cristianismo sabe quem é Abraão. Abraão foi um homem que teve uma vida extraordinária e foi provado. Por isso essa mensagem que nós vamos pregar nessa noite é provando para aprovar. Entenda que Deus te trouxe nessa noite aqui para mostrar que em provas que nós passamos, Deus tem o intuito de nos aprovar. E isso ele fez com Abraão. Quando colocou Abraão à prova, ele tinha o intuito de aprovar aquele homem. Diz a Bíblia assim, Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu-lhe lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. E você senta glorificando o nome do Senhor e fique atento, porque Deus quer continuar falando no seu coração, porque Deus falou através dos louvores, através da oração, porque a oração é um diálogo, não é isso? Não é um monólogo. Você fala e Deus fala contigo. Então Abraão, ele é um homem que vivia com seus pais, Terá, e ele vivia numa vida de idolatria. Eles trabalhavam fazendo imagem de escultura, e Deus tinha um grande projeto para aquele homem. Deus tinha um projeto de pegar Abraão e fazer dele uma grande nação, abençoar Abraão de uma forma grandiosamente, que 3, 4 mil anos depois nós estaríamos falando dele aqui, não é isso? Então Deus tinha esse grande projeto na vida desse homem, mas Deus precisaria provar ele para mostrar até para o próprio Abraão a vida dele como era. E o que acontece? Abraão então
ouve a voz de Deus. Naquela época em que as pessoas não conseguiam ter uma comunhão tão grande, eles adoravam imagens de escultura, eles que não falavam com eles, não conversavam com eles, eram vários deuses que ele tinha. De repente Abraão chega para o seu pai Terá e fala assim: eu tive um encontro com Deus. E ele fala: como assim um encontro com Deus? E ele fala: eu ouvi a voz dele, mas como? O pai não consegue entender isso. E ele fala mais profundo para o pai, aí, uma coisa mais séria. Ele fala assim: olha, ele falou para eu sair daqui para uma terra que vai fazer uma grande nação de mim. E o pai com certeza não compreendeu isso, mas aceitou. Abraão então pega a sua família, leva seu sobrinho Ló, e Abraão sai para uma terra distante. E o que acontece? A vida de Abraão vai seguindo de uma forma muito linda, ele vai crescendo de uma forma extraordinária, só que ele não pode ter filho, a esposa é estéril. E o que acontece? Abraão então aceita uma sugestão e começa a surgir um filho chamado Ismael na sua história. Você conhece isso muito bem. Só que Deus tinha uma promessa de ser um filho das entranhas de sua esposa Sara. E quando acontece, chega Isaac. Agora você entende, já um homem já de idade avançada, com seus 99 anos, Sara com seus 90 anos, os dois já idade já tinham passado o período de ter filhos, estavam mais para bisavô, para avô do que realmente para pai, não é isso? E ele chega e tem um filho nessa idade. Você já viu que quando você tem o seu filho, você tem um carinho muito grande, mas quando chega o neto, quando chega a neta, a coisa é um pouco diferente. Eu creio que Abraão, naquele momento, e Sara juntou o amor de pai, o amor de mãe, e o amor de vô e o amor de avó, tudo naqueles dois, porque eles já tinham passado do período. De repente surge uma criança para eles tomarem conta. Então o amor de Abraão por Isaac era muito grande, por mais que ele gostasse de Ismael, mas Isaac era o da promessa, Isaac era o das entranhas de Sara. Então ele tinha um amor muito grande por Isaac, e Deus então resolve provar Abraão nessa situação. Deus um dia chega para Abraão, e Abraão de repente pensou assim: é mais um dia que Deus vai me prometer grandes coisas, mais um dia que Deus vai me direcionar para alguma coisa grandiosa que Ele quer fazer na minha vida. E Deus então tem um diálogo diferente com Abraão. Deus fala: Abraão, vai ao teu monte Moriá, a uma das montanhas que eu vou te mostrar, e você pega o teu filho, Isaque, aquele que você ama, e você oferece ele para mim em holocausto. É interessante isso, porque Deus dá detalhes. Ele poderia oferecer o teu filho, e ele poderia falar assim: então é Ismael, porque Deus não iria fazer isso com Isaac, porque ele é da promessa. Mas Deus deixa bem claro. E uma forma de nós conhecermos uma pessoa é quando ele se expressa. E Deus se expressa com relação a sentimento. Ele está dizendo: Isaac, aquele que você ama. Ou seja, quem sabe, eu não estou afirmando, mas quem sabe Deus olhou Abraão já meio deixando de fazer tantas coisas que fazia antes, talvez com o seu empenho em tantas coisas que já executava, com tantos projetos, obreiro do Senhor, com tantas coisas que ele fazia. Agora o coração dele está voltado para Isaac. Agora ele o tempo todo ele dá atenção para Isaac, cuidando de Isaac. Claro que é muito bom cuidar do filho, é muito bom cuidar da esposa, é muito bom cuidar do esposo, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então o plano de Deus é sempre colocar Deus em primeiro lugar. E Deus então resolve colocar esse homem à prova. É uma prova difícil, é uma coisa estranha, porque a Bíblia não mostra que Deus tem prazer em sacrifício humano, não é isso? Então Deus coloca uma coisa diferente, e Abraão é obediente, e ele vai cumprir isso que Deus falou. Só que Abraão tem estratégia, querido. Quando Deus nos pede alguma coisa, nós precisamos ter estratégia. Abraão então o que faz? Ele sai de manhã, de madrugada. Eu começo a imaginar se Abraão comentasse isso com Sara. Sara, eu tive uma conversa com Deus, não é isso? E ela falasse assim: e como é que foi? O que Deus tem pra gente aí? Qual é o grande projeto dele agora pra sua vida? Porque esse teu Deus, ele é tremendo, ele só faz coisas boas com você. O que é? E ele falasse para sua esposa: olha, Deus mandou matar nosso filho. Ela falasse: o que está acontecendo com você? Você está passando bem? Está tudo bem contigo? A idade já chegou? O que está acontecendo com você, meu filho? Seria complicado, sabe? Porque tem coisas que para mim, para eu aceitar,
fica fácil, porque a minha fé é de um nível, meu chamado é de um nível. Mas tem coisas que para um outro aceitar, pastor Valdir, tem coisas que você vai aceitar com maior tranquilidade, mas talvez a diva vai ter dificuldade de aceitar. Não é assim que funciona, diva? Tem coisa que eu vou aceitar com facilidade, mas a Márcia talvez aceite com dificuldade. É assim que funciona as nossas vidas, o grau de fé, o chamado de cada um. Então Abraão, ele tem uma estratégia. Ele não vai comentar nada com Sara, porque ela não vai suportar saber que o seu filho vai morrer, que o seu filho, ainda que ele tenha fé que vai trazer o menino de volta, que vai passar por um sacrifício tão grande. Abraão então sai de manhã, de madrugada. A estratégia dele é essa. Ele sai no pezinho, carrega o menino e sai levando. E é uma caminhada de 3 dias. E a fé desse homem é tão grande que ele chega lá no monte e ao subir ele fala assim: olha, agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar aqui e vai eu e o menino só subir ao monte e eu vou voltar com ele. Veja que fé extraordinária. Ele é obediente, Deus pediu o sacrifício, mas ele acredita que vai voltar com o menino. Por isso que ele está na galeria da fé, e Abraão é o chamado homem da fé. Que visão extraordinária. Só uma fé que Deus coloca no coração mesmo para entender e ser capaz de ir cumprindo essas coisas. Abraão vai em frente, pega o seu menino, pega o seu moço Isaque, e ele obediente vai com o seu pai, mas de repente nesse sacrifício que vai acontecer está faltando alguma coisa. Ele olha que tem o cutelo, ele olha que tem o fogo, ele olha que tem a lenha para o holocausto, mas o principal do sacrifício está faltando, que é o cordeiro. Então ele, como um menino observador e um aprendiz, ele pergunta para o seu pai: pai, está tudo aqui certinho, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo, cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E o pai fala: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Que fé extraordinária de Abraão. Abraão vai seguindo em frente. Agora quando ele chega, prepara todo o altar. E agora imagine ele pegando o seu filho. E quando ele começa a pegar o seu filho e começa a amarrar o seu filho Isaque, imagine essa cena. Um pai que ama tanto o seu filho, um filho que é um amigo do seu pai, que confia no seu pai, que tem o seu pai como herói. Agora vê o seu próprio pai amarrando os seus braços, amarrando a sua perna, pegando ele no colo e colocando ele sobre o altar. Ele entendeu: eu sou o sacrifício. Ele poderia sair correndo, ele poderia reclamar, murmurar com seu pai, mas junto a essa passagem também já estava representando, já era um antítipo do que iria acontecer com Jesus Cristo na cruz. O cordeiro mudo que foi levado ao matador e não reclamou de nada. Já representava isso também no Antigo Testamento. Isaque é colocado no altar. Agora você imagine o seguinte, que quando ele é colocado no altar, Abraão agora é ele o sacrifício dele. Veja que Abraão agora, ele tem que oferecer um holocausto a Deus, e ele está sozinho, ele deixou tudo lá atrás. Na hora da nossa adoração, na hora do nosso louvor, na hora que a gente vem adorar a Deus, existem problemas inúmeros, como foi falado aqui, situações difíceis que todos nós temos, mas na hora da adoração, os moços ficam lá embaixo, o jumento fica lá embaixo, não é isso que é o veículo, a bicicleta, o carro, o que for, fica lá embaixo. Mas na hora da adoração é eu e o meu sacrifício. Porque como foi falado aqui, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão está com o seu sacrifício ali. O seu filho é o melhor que ele tem, porque é o filho que ele mais ama. É o melhor que ele tem, ele está oferecendo a Deus ali. E ele levanta o cutelo. E ele vai cortar, literalmente, a garganta, o pescoço do filho, e vai matar o filho. E quando ele levanta o sacrifício, e quando ele levanta a sua mão para cumprir aquilo que Deus colocou ele na prova, eu imagino que Abraão, ele franziu o seu rosto. Sabe, porque ele estava arrancando lá do sentimento dele o mais forte, o mais de amor que ele tinha. Ele deve ter franzido o seu rosto. E com muita convicção e pensando em Deus,
ele deve ter arrancado as forças lá da sua alma para botar força no seu braço, para descer o seu braço. E quando ele pensou em descer o braço, uma voz surgiu dos altos céus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus e disse: Abraão, não faça mal a esse menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Aleluia. Quando ele fala isso, o anjo está se revelando quem ele é. Porque anjo, ele não dá recado do céu até a terra. Anjo, ele vem do céu e vem aqui na terra, como Gabriel fez e entregou a mensagem. Quando o anjo diz: não me negaste o teu filho, ele está dizendo que ele é o anjo do Senhor e que ele é o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque ele diz: não me negaste, anjo não pode receber sacrifício, só quem pode receber sacrifício é Deus. E quem pediu o sacrifício foi Deus. E se o anjo diz: não me negaste o teu filho, o teu único filho, é porque, como as escrituras dizem, o anjo do Senhor, ali era o próprio Jesus Cristo. Aleluia. E quando eles olham para o lado, Abraão então olha para o lado e vai se cumprir a profecia que ele falou. Querido, entenda como é importante você profetizar na hora de dificuldade. Ainda que você não esteja vendo o mantimento, ainda que você não esteja vendo a solução, só está aparente o problema, só a dificuldade, só a luta, só a enfermidade, só as coisas ruins que estão aparentes, só a circunstância difícil, mas você deve profetizar, porque na palavra tem poder. Ainda mais na sua como servo de Deus, diante das circunstâncias difíceis, profetiza. Abraão não sabia qual seria a solução, mas falou: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. E quando ele olha, aparece o carneiro, não é isso? E a gente fala assim: então não se cumpriu a profecia? Claro que sim, porque o carneiro é o cordeiro na fase adulta. O cordeiro era sacrificado com 1 ano, o carneiro já era na fase adulta. E Jesus, como representava, Jesus foi sacrificado, foi o cordeiro que na Páscoa entrou em Jerusalém, já numa idade adulta. Então esse carneiro ali já representava Jesus na fase adulta, sendo sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele pode agora, querido, descer, abraçar o seu filho e chorar muito com o seu filho chorar, desamarrar o seu filho, abraçar, pegar o seu filho e descer, encontrar com os moços que também não estavam entendendo nada do que estava acontecendo e chegar em casa. Imagina o encontro com Sara. E Sara: como foi? Como foi, Isaac? O que você aprendeu com o seu pai hoje? Abraão, o que você ensinou para o seu filho hoje? E aí ele poder contar para a esposa tudo o que aconteceu. Mas contar já com a solução na mão, porque agora sim ela suportaria receber. Quantas vezes nós passamos por dificuldade no nosso trabalho? Quantas vezes nós estamos com uma dificuldade e nós já imaginamos que alguma coisa vai acontecer, isso, aquilo, e a gente começa a fantasiar e já começa a sofrer por antecipação, não é isso? Nós somos campeões em fazer isso. Aí depois a gente vê que a coisa tomou um outro rumo e aquilo que a gente sofreu durante muito tempo, até chorou, nunca se tornou realidade. Glória a Deus. Precisamos cuidar do nosso sentimento, das emoções, para a gente não sofrer por antecipação. Abraão agora, pela sabedoria que Deus lhe deu, pela fé que Ele lhe deu, ele chega com a vitória, com seu filho em casa, e a paz está reinando na sua casa. Entenda isso, que também Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. Entenda que o chamado de Deus também para você é grandes coisas, porque você pode ser usado nessa igreja, você pode ser usado na sua casa. Lembra que Noé, o evangelismo de Noé foi extraordinário. Ele não ganhou ninguém lá fora, pastor Valdir, mas ganhou todo mundo de casa. Isso é um evangelista diferente, o nosso irmão Noé, que começou seu ministério com 500 anos. Há pessoas de 40, 50 anos, não é isso? Acho que já está muito tarde. Noé começou com 500 anos e foi feliz e fez um grande ministério e ganhou muitas pessoas, ganhou as pessoas de dentro de casa, ganhou toda a sua família. Deus tem uma grande obra na sua vida para realizar
às vezes no ônibus Deus quer usar a sua vida, o seu testemunho. Você às vezes pensa assim, não, mas eu não tenho um conhecimento bíblico igual do pastor Valdir, igual do nosso diácono, professor da escola bíblica dominical, eu não sei me expressar tão bem. Mas quando você chega e conversa com uma pessoa no ônibus, uma pessoa que está desesperada, que está triste, que Deus também quer realizar grandes coisas, pessoas se suicidando, pessoas depressivas, pessoas angustiadas porque não tiveram um encontro com o Evangelho, você pode e vai ser usada por Deus em nome de Jesus. Para isso nós precisamos nos colocar na presença de Deus, nos colocar diante do Senhor quando Ele nos chamar e estarmos sempre, como o apóstolo Paulo falou, eu não posso me calar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto, porque é grande. Ainda que eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa condição. O amor que o apóstolo Paulo tinha de anunciar esse Evangelho era muito grande. E ele era um homem que era perseguidor do povo de Deus. Era um homem que perseguia o povo de Deus, que pregava a palavra, um homem que estava próximo quando Estevão foi apedrejado, ele estava próximo ali, era um fariseu daqueles bem radicais, do pé roxo, como a gente fala, e que perseguia os cristãos. Mas quando aceitou o Evangelho, não quando aceitou a religião, mas quando ele aceitou o Evangelho. A religião às vezes nos aprisiona, não é isso, pastor? A religião ela não salva, a religião às vezes tem muitos dogmas. Jesus olhou para os saduceus, para os fariseus daquela época, para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, olhou para eles e falou: guias cegos, não entram e nem deixam os outros entrarem, porque viviam em religião, viviam naquela igreja daquela época, daquelas sinagogas, mas não viviam o verdadeiro Evangelho. E Jesus chamou eles assim, tanto que João Batista, quando olhava para eles, falava: raça de víboras, quem ensinou você a fugir da ira vindoura? Então precisamos não nos deixar nos acostumar com a religiosidade. Não deixe que a sua vida vire um costume comum, normal. Não, eu vou lá para a igreja, eu vou para a escola dominical e é tudo normal. Não, o pastor Valdir está falando em colocar placa de evangelismo, é isso? Isso é bacana demais. Então você anuncia o Evangelho onde você estiver, você vai ser boca de Deus. Seja no ônibus, seja no seu colégio, seja na faculdade, seja no seu trabalho, ali do seu lado tem uma pessoa que está precisando, e Jesus usa todos. Ele usa Paulo e usa Lucas para falar com homens grandes, pelos gregos daquela época, mas ele também usa Pedro, usa para falar com os pescadores, usa pessoas em todos os níveis. Deus quer usar a sua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que alcança, que almeja o episcopado, quer dizer, continuar crescendo na igreja, grande coisa almeja. Então queira crescer na obra de Deus. Queira estar cada dia mais buscando o Senhor. Abraão, ele quis crescer. Ele se dedicou cada vez mais a estar na presença de Deus. Mas só que existe também um momento em que Deus prova a gente. Não é isso? E ser provado é algo que nos deixa pensativo, se a gente pudesse fugir disso, não é isso? Mas é necessário, porque na prova você aprende. Existem circunstâncias na nossa vida que às vezes nós chamamos de provação, mas são circunstâncias que nós nos colocamos nela. Abraão não escolheu pegar o seu filho e ir lá e oferecer em sacrifício, não foi uma coisa que Deus escolheu para ele, para provar esse homem. Mas existem circunstâncias em nossas vidas, não aqui vocês, mas muitas pessoas aí fazem isso, às vezes se escolhem, fazem decisões erradas nas suas vidas, não é isso? Tomam decisões erradas com seus relacionamentos, tomam decisões erradas com o seu trabalho, tomam decisões erradas aonde morar, se mudar antes do tempo, sair do trabalho antes do tempo. Isso provoca uma mudança radical na sua vida, e quando ele vai observar, ele está passando por dificuldades muito grandes e fala assim: eu estou sendo provado por Deus. Mas não foi Deus que colocou essa provação na vida dele, ele tomou atitude, ele decidiu fazer de uma forma diferente, e por isso aquela luta veio, e por isso aquelas circunstâncias veio. Mas mesmo assim,
Deus é poderoso para livrar, porque Deus é poderoso para pegar o homem e levantar de novo. Deus não está procurando nenhum homem que não seja, que não erre, não. Deus não está procurando isso. Deus veio para os doentes. Ele está procurando alguém que esteja capaz, que esteja a reconhecer o seu erro e dar, estender a mão e Deus levantar ele novamente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está ouvindo essa mensagem aí pela internet, que Deus fale ao seu coração e você procure uma igreja evangélica, um lugar para você adorar a Deus. Não aceite viver essa vida de ficar parado, de ficar achando que você pode servir a Deus somente em casa. Não, é claro que você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas é importante que você esteja reunido, porque como que um torcedor de algum time, ele quer estar junto com a sua torcida, não é isso? A igreja, ela não salva, mas o salvo precisa estar na igreja, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e diz para não deixarmos as nossas congregações, como é costume de alguns. Então procure um lugar para você servir a Deus, uma igreja que adore a Deus, uma igreja que viva a palavra de Deus e busque estar presente adorando o nome do Senhor. Aleluia. Abraão, ele tinha um compromisso. Abraão queria crescer na obra de Deus. Ele foi provado. E a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. As provações, elas virão, querido. Esteja preparado, porque Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. É tão bom quando Jesus avisa pra gente. E quando a luta chega, sabe, a gente já está avisado. Porque Isaías falou: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os problemas virão, entenda isso. Mas você precisa ter bom ânimo. Porque a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Então quando vier a luta, quando vier a provação, esteja forte. E entenda que a luta, a dificuldade, a provação é o momento que você ganhou de extraordinário. Porque você precisa ver isso de uma maneira positiva, precisa ver de uma ótica positiva. A grande oportunidade da sua vida é essa, quando a luta chegar. Porque adorar a Deus na bonança é muito bom, adorar a Deus com a despensa cheia, adorar a Deus com o carro na garagem, com o emprego, com um bom salário, com tudo isso é até de uma certa forma fácil, muito embora muitos tenham isso e não adorem a Deus. Mas é de uma certa forma mais fácil. Agora, e quando a enfermidade bater a porta? E quando a luta chegar? Quando a esposa for embora? Quando o esposo for embora? Quando o emprego se acabar? Quando as lutas chegarem? E agora? E agora que você vai ganhar a grande oportunidade da sua vida. De mostrar que você adora a Deus, não pelo que Ele te dá. Você adora a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele poderia terminar aquela amizade com Deus e começar a discutir e dizer: não, eu não estou entendendo. O Senhor me deu o meu filho, agora pede para eu matar o meu filho. Foi o que aconteceu mais ou menos com Jó. Jó olhou e falou assim: não, eu vim esse mundo sem nada e vou voltar sem nada. Eu sei que o meu Senhor se levantará sobre a terra. Amém. Jó tem essa visão de crescimento muito grande. Ele tem essa resiliência, ou seja, sabe passar a dificuldade e com um sorriso no rosto, querido. Entenda isso. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente pega esse versículo, bota na nossa sala, bota no para-choque de caminhão, não é isso? As pessoas que pegam a prosperidade, só o lado bom, não é isso? De prosperidade, de financeira, eles amam esse versículo, mas o apóstolo Paulo, antes no versículo 11 e 12, ele diz: eu aprendi a padecer necessidade, eu aprendi a ter fome, eu estive nu, eu aprendi a ter abastança
ter abundância, mas aprendi também a padecer necessidade, ou seja, ficar sem. Aí depois que ele disse que sabe viver os dois momentos, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele diz uma grande coisa, o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi o segredo, eu descobri o segredo. E sabe qual é o segredo do apóstolo Paulo? Vou passar para você. O segredo que o apóstolo Paulo, que no original na nossa Bíblia não está assim. Eu aprendi, né? A nossa Bíblia no original é descobrir o segredo. O segredo é eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia. Por que você vê pessoas famosas aí que nunca se satisfazem? Nunca, às vezes o camarada está famoso, canta para 10 milhões de pessoas, tem carro de tudo quanto é tipo, não sabe onde colocar dinheiro mais, e você vai conversar com ele, ele está no analista direto, está depressivo, está se entregando às drogas, está se entregando aos vícios da bebida, e você começa então a tentar entender como pode, por que esse artista que é tão famoso, que aparentemente tem tudo nas suas mãos, por que ele está desse jeito? E ao contrário disso, você olha uma pessoa morando numa casa de estuque. Para você que não entende, essa casa de estuque é casa feita de barro, com um chão de barro. E eu já morei assim. E você olha para essas pessoas e você vê as pessoas com um sorriso no rosto e com uma pessoa feliz. Glória a Deus. Por que isso, querido? Porque são pessoas que se contentaram com o que têm. São pessoas que olham a Deus, olham assim, Senhor, obrigado por essa igreja. Não é isso? Por comportar 100 membros, 80 membros. Não é isso? Obrigado pela minha casa, é alugada, mas eu não estou debaixo da ponte. E eu ainda estou para dizer para você que há pessoas hoje, agora, debaixo da ponte, ainda adorando a Deus e agradecendo a Deus, Senhor, obrigado porque eu não estou na chuva. Então são pessoas que se contentam. Agora uma pessoa que sempre quer mais, nunca está contente e não vai se tornar feliz. Então precisamos ser contentes. Entende que estar satisfeito não quer dizer comodismo, não. Você tem um carro hoje, você tem uma bicicleta, lute para ter um carro, mas seja feliz pela bicicleta. Dá glória a Deus pela bicicleta. Glorifica o Senhor pela bicicleta. Você comprou um carro de 2000 ou 1900 e alguma coisa, bolinha, é isso, glorifica a Deus e tenta comprar um de 2000. Comprou de 2000, tenta comprar de 2010 e vai crescendo. Mas o que tem, glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não permite uma prova maior que você possa suportar. Conforte-se com isso. As lutas que vêm sobre você, você é capaz de suportar. As batalhas espirituais, emocionais, físicas, o seu mundo social, você é capaz de vencer. Entenda isso. Que às vezes nós achamos, não, Deus esqueceu de mim, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu não vou conseguir vencer. Consegue sim. Consegue, porque olha o que a Márcia leu aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, quando falou isso, ele olhava para a sua vida. Davi estava falando do seu próprio testemunho, de saber que ele estava lá no campo, enquanto os seus irmãos eram guerreiros. Davi estava lá no campo, sendo sustentado por Deus, sendo guardado por Deus, ali naquele lugar tão vil, tão perigoso, mas ele tinha experiências com Deus de várias vezes, que Deus deu livramento para ele. Deus também é contigo. Onde você estiver, o Senhor é contigo para te fazer vencer. Só que às vezes nós precisamos vencer a nós mesmos, querido. Uma das maiores dificuldades, pastor Valdir, é vencer nós mesmos. Sabia disso e quando convidou o homem para o Evangelho, a primeira coisa que ele falou foi isso: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. E ele falou, negue a si mesmo e siga-me. Ele sabia que nós precisaríamos negar a nós mesmos, porque muitas vezes nós jogamos contra o nosso patrimônio, as nossas emoções. Muitas vezes nós queremos coisas que vai contra a gente. Muitas vezes nós colocamos coisas que sabotam a nossa própria saúde. Não é isso? O nosso irmão falou aqui que não está muito bem de saúde, mas não é isso que acontece conosco? Às vezes nós comemos alguma coisa que não deveríamos comer. Às vezes nós bebemos alguma coisa que não deveríamos beber. Não é isso? Porque a mídia nos ensina. A gente acha muito bonitinho. A gente dá glória a Deus quando fala de Daniel, que Daniel, ele o que fazia?
Daniel se rejeitou o manjar do rei, mas hoje muitas coisas a sociedade está empurrando em cima da gente. Não é isso? E a gente tem aceitado isso, isso tem feito mal para a gente. E a gente às vezes fica mal fisicamente, às vezes a gente fica mal emocionalmente, e a gente fica mal espiritualmente, e às vezes se relaciona mal por causa de coisas que a sociedade empurra em cima da gente. Quantas pessoas hoje estão tratando, querido, devido às provações, devido às dificuldades, e por não recorrer a Deus na hora da sua luta, na hora da sua provação, de se trancar no quarto. Abraão, ele fez um segredo, ele tinha um segredo com Deus. E às vezes nós contamos para as outras pessoas. Às vezes nós ficamos na mão de pessoas que hoje são nossos amigos e que amanhã não são mais. Aleluia. E agora ele tem na mão dele o segredo da sua vida, porque às vezes você, ao invés de entrar no seu quarto e contar a sua dificuldade para Deus, você contou para uma pessoa errada. Às vezes de poder confiar no seu líder, de procurar o seu pastor para desabafar, às vezes você desabafou com alguém que não poderia, ou que naquele momento parecia ser uma boa alternativa e que depois não se tornou mais. E quantas vezes na hora das nossas provações, na hora que os momentos ficam difíceis, a gente ao invés de resolver de uma forma, buscando a Deus, conversando com a gente mesmo, tentando nos ajustar, a gente corre para a farmácia. E na farmácia a gente vai encontrar os remédios que vão nos desligar. Não é isso? Eu não consigo dormir, então eu vou tomar o Rivotril. Eu vou tomar esses remédios. E que fazem desligar a gente, só que causam dependência. Os remédios são necessários, sim. Só que muitas vezes nós encontramos alguém que indica pra gente, alguém que tomou e fala que você pode também tomar. E a gente vai começando a ficar viciado em remédio. Porque não é à toa, pastor Valdir, que a droga se chama drogaria. A farmácia se chama drogaria, não é à toa, porque são drogas. Só que são drogas lícitas, aprovadas pelos médicos a partir do momento que se tem uma receita médica. A partir do momento que não se tem uma receita médica, você está se contaminando, está se drogando sem a permissão de uma pessoa especializada. E mesmo com a pessoa especializada, se você puder fugir, eu te dou esse conselho a você também que está ouvindo essa mensagem pela internet. Os grandes especialistas da área de saúde, eles sabem que esses remédios da tarja preta, eles são vícios, viciam as pessoas. E depois, para sair desse remédio, gera a mesma abstinência que gera cocaína, que gera maconha, que gera o crack e que gera essas drogas todas. Por isso que a pessoa depois quer se libertar do remédio e não consegue. E ela deve se libertar desses remédios, só que com o auxílio do médico, para saber a dosagem que ele deve diminuir e sendo tratado psicologicamente para ele conseguir sair desses remédios, porque isso tudo faz mal. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, nós ficamos abatidos, nós ficamos tristes, a nossa fé se vai embora. Então isso não pode acontecer, porque se nós pararmos para olhar, você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar sozinha, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Quando a fé nossa se abate, a gente começa a olhar para longe e parece que Deus está lá no infinito e a gente está aqui e há uma distância tão grande entre nós. Mas quando a nossa fé, nós olhamos para dentro de nós, o Espírito de Deus fala assim: eu estou contigo. Eu estou dentro de você, eu cuido de você o tempo todo. Quando a gente dorme, Ele está conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que tem nos livros. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. O grande problema nosso é que a gente se acostumou a olhar as consequências. E a gente não olha a origem dos problemas. Quando a gente fala assim, qual o problema de Davi? Betseba? Não, o problema de Davi não era Betseba. Porque a Betseba era a esposa do Urias. E ela cuidava do Urias para ele estar bem para ir para a batalha. Ela era uma bênção. O problema era o sentimento de Davi, que ele não administrou o seu tempo de folga. Esse era o problema. Porque se Davi administra bem o problema dele, a folga dele, e faz tudo bem, a Betseba continuava seguindo a vida dela e não tinha problema nenhum. O problema do Acabe não era Jezabel, porque Jezabel,
ela estava ali no reino, trazido por um outro reino para pacificar ali, para não ter guerras. O problema é que Acabe era inseguro. E por ser inseguro e não saber tomar decisão, ela dominava ele e tomava as decisões por ele. O problema de Sansão não foi Dalila, foi o medo de perdê-la. O seu sentimento que tinha medo de perder Dalila. Porque se ele não tivesse medo de perder Dalila, ele não contava o seu segredo e continuava com o seu cabelo crescido e continuava com força. Hoje a gente tem uma dor de cabeça. E a gente resolve o nosso problema de dor de cabeça como? Tomando Neosaldina, Anador, Doril e outros remédios. Quando na realidade a dor de cabeça, ela tem um aviso. Alguma coisa está errada. E a gente, é como se esse painel tivesse aceso. E uma luz vermelha começasse a piscar porque tem um superaquecimento. Eu desligaria essa luz vermelha. Mas o aquecimento continuaria. O problema continuaria. Então precisamos entender que muitas vezes quando a nossa casa começa a encher de água e a gente fala assim, olha, a casa está toda cheia, a água é um problema. Não, não é a água que é o problema, é o cano que furou. Eu preciso ir lá na origem, porque o cano, a água é uma bênção. Ela era para estar fazendo aqui, servindo para eu tomar banho, para aguar o jardim, para ter toda uma função. Então a água não é problema. O problema é que o cano furou. Eu preciso ir lá na origem. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Entenda o que está acontecendo na sua vida. Não fique preso às consequências. As coisas que aconteceram, foi fulano. Foi aquilo. Foi isso. Não entenda a origem. Aonde aconteceu aquilo ali? Eliseu, sabiamente, quando o machado caiu, e o homem falou com ele, o machado caiu, ele falou assim, onde caiu? E a gente sabe onde caiu. A gente sabe onde a gente estava para ser aprovado e a gente naquele momento ali não foi aprovado naquele momento. A gente sabe que onde a gente estava indo muito bem, na hora de tirar o 10 a gente errou. A gente sabe onde caiu. E naquele momento a gente precisa compreender isso, porque quando a gente compreende, a gente então corrige. Não é isso? A gente procura melhorar a cada dia. Mas ainda que nós passamos por todo esse momento, quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente começa a adorar a Deus, quando a gente começa a compreender as coisas e fala, Senhor, está aqui, é aqui que eu errei, eu vou procurar ajustar a partir de agora, Senhor, a minha vida vai ser diferente, a partir de agora eu vou viver de uma forma diferente, eu vou começar a servir o Senhor, eu vou começar a ajustar a minha vida espiritual, eu vou começar a ajustar a minha vida emocional, eu vou começar a ajustar a minha vida física, eu vou começar a cuidar dos meus relacionamentos. A sua vida, a minha vida começa a mudar, porque é necessário cuidar dessas 4 áreas. O homem, ele tem um espírito para cuidar, o homem ele tem uma alma para cuidar. O homem ele tem uma vida física e social para cuidar. Os nossos relacionamentos, pastor Valdir, me permita falar, têm atrapalhado as nossas vidas muitas vezes. E às vezes relacionamento dentro da igreja, é preciso que se diga isso. Porque a igreja é formada de pessoas que estão sendo trabalhadas. Todos nós precisamos, Filipenses 1:6 diz que até o grande dia, Deus vai trabalhar a nossa vida. Até o grande dia, até atingir a estatura de varão perfeito, Deus vai trabalhando as nossas vidas. Então nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Quantas palavras que às vezes ouvimos, às vezes dentro da igreja, que nos desanimam. Quantas palavras que nós ouvimos de alguém, às vezes da mesma fé, da mesma ordem, e que nos tiram da presença, que querem nos tirar da presença de Deus. Não permita, querido, que palavras negativas guarde no seu coração. Aleluia. A palavra importar Aleluia. quer dizer trazer para dentro. E você só deve colocar dentro do seu coração o que é importante. Se você importar uma palavra ruim, isso vai fazer mal a você. Um filósofo diz que aquilo que faz mal, que tomar veneno, só faz mal se você tomar ele. O veneno só faz mal se você tomar. Então, palavras negativas, você diga assim, isso não é importante. Aleluia, Deus. Não coloque no seu coração. Verdade, Pai.
Deixe lá de fora. A palavra negativa, não coloque. Não faça como muitos que ouvem a palavra e vão dormir com aquilo, acordam com aquilo, pensam naquilo o tempo todo e vai se destruindo a sua fé e vai acabando com seus propósitos. Daqui a pouco você está desanimado, desanimada. Tenha a palavra de Deus, por isso que a Bíblia tem um princípio, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje, quando você sai daqui vendo a vida de Abraão, o sucesso que esse homem teve, tudo que ele conquistou, porque foi um homem de fé, você também da mesma forma pode fazer, porque Abraão, ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Imagine Abraão naquele momento que o anjo falou com ele. Por isso que a Bíblia diz, quando pensar que você está fraquinho, é aí que você está forte. Porque quando a gente está nessa dependência de Deus, a gente busca mais a Deus. A gente não está confiando no nosso dinheiro, no nosso carro, nos nossos amigos, na nossa casa, nos nossos pais, não é isso? Na esposa, no esposo. Quando a carência chega, quando as dificuldades elas chegam, e a gente então fala assim, é só Tu, Senhor, que pode me salvar. É só o Senhor na minha vida, não é isso? Quantas vezes você não já falou isso? É só o Senhor mesmo na minha vida. E aí a gente acha que a gente está fraco, aí a gente está forte. Porque o Senhor é na nossa vida. O Senhor pode abençoar a nossa vida. Abraão teve uma experiência e ele foi aprovado. Entenda que você também será aprovado, será aprovada, porque naquele grande dia em que o Senhor vier nos ares buscar o seu povo, Ele vai procurar um povo remido, um povo que teve fiel à sua palavra, não que não passou dificuldades, não, porque todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos por problemas, e eles fazem parte da nossa vida. E quando surgir, continua adorando a Deus, continua usando a fé, continua sendo como Abraão, lembrando e projetando lá para frente o que você quer conquistar. Não deixe como a mídia canta aí, deixa a vida me levar. Não, deixe que Jesus Cristo, Ele sim que é a vida, te levar. Seja conduzido por Jesus, seja conduzida pelo Senhor. Olhe para o Senhor, que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Deixe que o Senhor conduza você. E Ele certamente vai ter um melhor caminho, vai te ajudar a você passar pelas dificuldades. Quando as provações chegarem, quando as lutas chegarem, você vai conseguir vencer, você vai conseguir ser vitorioso, e um dia poderá dizer, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, porque eu guardei a fé. Guarde essa fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Não é isso? A firme fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se esperam. Eu termino essa mensagem contando uma ilustração para você. Uma criança, uma certa vez, estava no porão de sua casa e ela perguntou, alguns dias antes tinha perguntado para o seu pai o que é fé. E o pai então ele disse, ele pensou em responder Hebreus 11:1 e a criança não iria entender. Então ele esperou um momento, um dia que a criança estava no porão, ou melhor dizendo, ele estava no porão e a criança começou pela casa procurando por ele. E ele então apagou a luz do porão e tinha uma abertura e ele falou, eu estou aqui embaixo. E o filho olhou e como estava escuro não viu nada. E ele falou, pode pular porque eu seguro você, eu estou te vendo. E a criança, acreditando no pai, pulou. E o pai abraçou aquela criança, acendeu a luz e falou assim, isso é fé. Você acreditou. Então entenda que a fé, ela vai fazer você romper barreiras extraordinárias. Quem tem fé vê o invisível. O anjo do Senhor está aqui. Quem tem fé acredita, não é isso? Quem tem fé crê no incrível. Ninguém acredita na tua vitória em muitas coisas da nossa vida, né, Valdir? Ninguém acreditava na gente, mas você acredita porque você tem fé. Quem tem fé alcança o impossível. Ah, ninguém acredita, mas eu vou conseguir, eu vou conquistar. Quem tem fé chega muito mais longe. A fé, que essa fé em Cristo, que essa fé extraordinária, que essa fidelidade, não é isso, com Deus, porque Deus vai te honrar. Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais. Eu quero estar orando por você nesse momento. Posso fazer uma oração? Pode homem de oração, não é isso? Vamos estar orando nesse momento pela sua vida, para que Deus
pode ficar no seu lugar mesmo. Coloque a sua mão no seu coração. Para que Deus a cada dia te dê força para você vencer os obstáculos da sua vida. Eu também oro por você que está aí na internet também. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, por este culto, por estarmos aqui, ó Deus, juntos engrandecendo o Teu nome. Pai querido, seja com as nossas vidas, ó Pai querido, o Senhor sabe o nosso dia de amanhã. Nós só conhecemos o nosso agora, nós até imaginamos, Senhor, alguma coisa que possa vir. Ó Deus, lembramos de algumas coisas que já passamos, que nos trazem experiência, mas o Senhor é aquele que sabe tudo que pode acontecer com esse país, com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos entregar a vida dos Teus filhos, Senhor, nas Tuas mãos. Pessoas que assistem essa mensagem pela internet nesse momento, ó Deus querido, venha de encontro à necessidade de cada um, Pai. Meu Deus, nos capacite, Senhor, a passar pelas nossas lutas, pelas dificuldades, Senhor, para que nós possamos passar com o rosto em pé, não de cabeça baixa, Senhor, mas que possamos passar com um sorriso no rosto, acreditando que o Senhor vai prover a vitória, assim como o Senhor proveu, ó Deus, ali o Cordeiro, que o Senhor também possa prover a solução para esses problemas que essas pessoas estão passando e dar vitória, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoe cada dia esse ministério, Senhor, o ministério do pastor Valdir, junto com cada obreiro que está aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, abençoe fortemente. Por tudo isso nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.